Olá, galináceos, como vão? Muito lucro em cada operação? Espero que sim, que tenha sido uma semana excelente, de muito sucesso, lucros, dinheiro no bolso. E hoje o vídeo, prometo, hoje vai ser curtinho mesmo, não vou operar, não vou fazer nada, porque a ideia hoje é só mostrar a evolução pra gente ter aquele histórico, né? Pra quando eu for um cara milionário que se fez no mercado com $20, eu mostrar de onde eu vim, por que eu cheguei lá. Sim, estou cada dia mais confiante nisso, porque aos pouquinhos a gente está aprimorando aí alguns setups. Né? Eu particularmente estou adorando fazer setups de scalp, que tem me dado bons lucros. Se você quer acompanhar os lucros, cara, vai lá no Twitter do Galinha Invest, no Investidor Galinha, mas já não estava disponível o Investidor Galinha, então virou Galinha Invest. Lá eu compartilho um pouquinho dos lucros. Provavelmente a partir da próxima semana eu compartilhe também prejuízos, tá? Eu quero fazer aí uma carteira aberta, pública, para que possam acompanhar o que é a potencialidade do mercado de futuros e dessas operações. E lógico, acima de tudo, né? Promover meu jabá, promover a parte de tecnologia, que é o meu foco real. Porque afinal de contas, dinheiro a gente tira do mercado, e se você quiser me dar dinheiro, que seja comprando de minhas soluções. Tá? Eu não quero vender curso, eu não quero esse tipo de lucro no mercado financeiro, e sim sobre minhas próprias operações. E dei uma paradinha que não é só para exibir os 137%, esse é um de várias vezes que o lucro foi muito bom essa semana, tá? Lembrando que meu alvo galinha é de 10%, então esse é meu alvo real, mas essa semana a gente explorou aí outras possibilidades, né, tentando tirar um pouquinho mais para entender até onde a gente pode chegar. Em algumas operações eu fiz isso aqui para mostrar o nível de loucura que eu estou chegando no scalp, isso é um gráfico de 1 minuto, então repara que assim, em 4 minutos eu ganhei 14% de operação. Para uma entrada de $10, você está ganhando em 48, deixa aí seus 30, 40 centavos de taxa nessa alavancagem, eu estou supondo alto, tá? Mas deixa $1, então você ganha esses 10% limpinho, líquido e rapidinho na mão. E se você acompanhar essa semana, foram várias e várias vezes a moeda Waves. Nada específico, na verdade a especificidade dessa moeda é uma só, ela faz jus ao nome, ela dá bastante onda, ela tem uma correlação interessante com o Bitcoin, então vou abrir aqui assim e você vai conseguir entender o que estou falando pelo desenho gráfico geral dela. Felipe, não é o mesmo gráfico. Cara, é exatamente o mesmo gráfico. Se você não consegue enxergar isso, você precisa de óculos. Repara, uma subida com uma queda, uma subida com uma queda, uma subida mais forte, uma queda. Aí você olha a Waves, uma subida, uma queda, uma subida mais, né, uma subida, uma queda, uma subida mais forte, uma queda. Então, quando eu digo que ela faz jus ao nome ondas, é por isso. O mínimo movimento de Bitcoin faz ela disparar, beleza? Para cima e para baixo, isso é muito bom. E eu estou testando algumas correlações interessantes aqui, sem dar estratégia, porque, cara, não sou capacitado para isso. Mas uma coisa que eu quero que você pense aí, comece a explorar para os seus scalps, é a questão de como ela trabalha em cima de médias, ok? Então, por exemplo, aqui, para você ver que eu não estou... Cadê minha ordemzinha? Eu tenho uma... Ah, foi em outra moeda, perdão. Mas assim, aqui eu peguei um scalpzinho bom, mas foi... Nem sei qual foi a moeda mais. Espera aqui, ó. Ah, já fechamos o dia, né? Já fechamos o dia, 00:47 nesse momento. Histórico de ordens. A Waves, cadê? Ô, gente, eu sou péssimo para mostrar. Eu fiz Waves e olha quanta Waves, coitada da Waves. Brinquei hoje no Instagram que eu vou chamar Waves de Whey, que eu tô malhando tanto ela que ela tá sendo meu combustível, meu pré e pós-treino.
Mas beleza, independente da moeda, que eu quero que você acompanhe, isso funciona muito bem. É o seguinte, abre a Waves, abre o gráfico do Bitcoin, beleza? Cara, Bitcoin perdeu média de 6, isso para scalp. Para operações mais calmas, põe 8. Eu entro nas médias de 6. E aí normalmente é isso, tá? Ele perdeu a média para baixo, isso vai representar este bico aqui. Ai, Felipe, mas não é no mesmo minuto. Onde era? Vamos lá. 23,32. 23,32, percebe? Bitcoin veio, beijou média, fechou embaixo. Waves entregou para você 2% de movimento, enquanto o próprio Bitcoin, uma vez que ele fechou embaixo, que seria a nossa referência, entrega 0,40. Essa é a vantagem de você trabalhar as correlações entre moedas, acompanhando o gráfico do Bitcoin para ver o que é o impulso principal, beleza? E é isso que eu fiz a semana inteira em Waves. Então Waves ela foi uma mãe, foi uma sem vergonha, ela foi tudo essa semana para mim, neste sentido, tá? Ainda bem, terminamos a semana com mais lucro do que prejuízo. Aqui continua minha carteirinha de testes, eu já protegi uma vida, né, para minha jornada da galinha, que está cada dia mais perto. Eu já tenho feito alguns testes mais fortes com isso. Em breve mais informações. Mas é isso, essa semana foi uma semana de mais estudo para variar, e essa é um tipo de ação que não vai terminar nunca. O mercado ele é muito amplo, todos os dias eu descubro uma nova teoria, uma nova ideia que pode ser agregada, e tenho tentado transformar isso numa solução racional, numa solução que simplifique e nos ajude a entender o que está acontecendo no mercado de forma mais ampla. Então, você lembra do Ciscacoin? O Ciscacoin era simplesmente isso, né? Era um gráfico no qual fomos descobrindo que ele mostra aí as forças principais que estão atuando no mercado e qual a tendência dessa moeda. Repare então que Bitcoin ele chegou num topo, não quer dizer que ele perdeu ou que ele não tem mais força de subir, pelo contrário, ele está lá, ó, dentro de uma zona de alta que ele já tinha superado. Aqui onde ele lateralizou, ele começou a grudar nas médias azuis, então teve esta evolução. Eu acho que do último vídeo ainda não tinha isso. As médias azuis, elas são as minhas médias guia, onde Bitcoin fechando em cima, ele está em tendência de alta, e eu considero que essa tendência só termina quando ele fecha abaixo das 3 médias azuis. Ô Felipe, mas e agora? Como que tá? Cara, de novo, quando ela começou aqui, com certeza essas médias estavam para baixo, ela superou esta média e indicou uma tendência de alta, beleza? Considera aí que Bitcoin está subindo há, cara, 2 horas e meia, talvez mais. Desde as 9h30 pelo menos, tá? São meia-noite e quase 1 da manhã, então tem algumas horas de subida de Bitcoin. E aí agora para mim é isso, enquanto ela estiver para cima, ela tem chance de subir. Eu não vou ser doido de entrar num long, né, aqui em cima, porque aqui em cima a minha chance de movimento, lógico, pode ser que agora seja alta da alta eterna do sem fim. O Bitcoin ele sai de 30 mil e vai para 100 mil sem nenhum candle vermelho, mas eu tendo a ser realista. E aí, voltando lá para a ferramenta, essa era a ferramenta, tudo que eu tinha da ferramenta era isso, e já estava me rendendo ótimas operações. Mostrei algumas aí, lógico que com teste, com erro, com acerto, né? A gente continua testando bastante ferramenta, mas eu quero, apesar de ainda estar em desenvolvimento, eu quero atualizar isso. Então a primeira coisa que fiz é, não só as forças de cada gráfico, mas agora eu trago o padrão gráfico de todos os tempos. E aí quando eu falo de todos os tempos, cara, eu estava gravando esse vídeo há minutos atrás, minha internet caiu, aí eu reiniciei a máquina, reiniciei as coisas, eu acabei não salvando o padrão. Mas eu vou abrir aqui rapidinho para vocês, 2 vezes 15 minutos não vai dar certo, eu tô aqui no código, tá? Salvei. Próximo carregamento, daqui a 10, 15 segundos, eu nem vou atualizar a página, daqui a 10, 15 segundos ele já atualiza pra gente. Então, a primeira coisa a se olhar é
Estas médias, elas ajudam muito você visualizar o que está acontecendo no mercado. Então, lógico, agora a gente tem essa questão do Bitcoin estar em alta, e ele vem numa alta forte, então repara que faz algum tempo que ele não toca médias, ele não vem testar as médias. Eu, inclusive, acredito bastante que ele está fazendo aí um movimento para beijar mais fundo, tá? Para vir mais fundo. E falo por quê. Quando você olha, né, e eu passo o dia todo olhando esse gráfico de médias, o que você vê o tempo inteiro é um movimento de alta, principalmente em minuto, 3 minutos, 5 minutos. Um movimento alto ou baixa, no qual ele se separa, que nem está acontecendo aqui, inclinadão para cima, certo? E aí ele começa a reverter esta inclinação para um ângulo mais coerente de queda. Ele vem, beija a média, ou chega perto dela, e se tiver força ele continua a subir. Algumas vezes, quando ele faz isso, ele luta ali com as médias e é uma semilateralização que ele faz. E aí a gente começa a ver essas lateralizações através desse dashboard, como elas funcionam em várias moedas. Então, por exemplo, quando aqui no 1 minuto afundou a média e ele ficou ali preso na média de 27, repara que a curva de 3 minutos, que vai ser mais ou menos essa, só veio beijar a média, né? Chegar perto. Ela se aproximou, fez a cama elástica e foi embora. Nos 5 minutos isso foi só um... E no 15 minutos nem afetou. E esse não afetar vai bater já, ele vai ter que devolver parte desse movimento já, de uma das duas formas. Ou lateralizando, e aí a lateralização você vai ver bem que nem está aqui no gráfico de 3 minutos, essa média ela vai ficar reta, tá? Ela vai ficar num ângulo bem retinho, aqui ela ainda está para cima. Ou devolvendo queda. Então, basicamente, a teoria não, né? O movimento de RSI é isso. Se ele devolver queda, o meu RSI alivia e sobra espaço para ele subir. Se ele não devolver queda e ficar lateralizado, vamos pegar lá 3 minutos nos últimos, por favor. Aqui ele entrou em alta, tá? Mas, ó, é aquela mini lateralização que ele teve aqui. Candles para cima, candles abaixo. Eu falei, Felipe, não dá para considerar lateralização. Dá sim, porque é isso, cara. Olha na média, ele tocou abaixo da média, ele veio tocar acima da média, ele ficou no meio da média, ele tocou abaixo da média, ele desceu a média, subiu a média. Então percebe que ele, por mais que ele tenha apresentado movimentos e candles diferentes por 15 minutos, que para mim é uma vida, tá? Eu faço scalp de minuto. 15 minutos ele ficou preso numa região. E aí, tudo bem, estamos falando de Bitcoin. Pô, Felipe, você é péssimo gravando vídeo. Ainda bem que eu não quero vender curso, tá? Mas vamos lá. Olha a região dele durante essa semi-lateralização. E aqui eu posso pegar até mais tempo, mas foi aqui. Percebe que não saiu muito do lugar. E é isso que a gente vê nas médias. Então, uma das coisas que está sendo legal nisso é que quando eu vejo uma média se desprender dessa forma que está se desprendendo aqui, eu começo a entender que ela tem que cair. Ela tem que voltar para algo saudável, tá? E aí, dentro dessas teorias, eu fui buscar, esse é o ângulo, tá horrível de ler esse ângulo, eu ainda estou resolvendo a questão, porque isso é um ângulo, cara, gerado por uma expressão, vamos lá, eu vou até pegar o nome da expressão aqui, só para fingir que é muito, muito difícil calcular, e é mesmo, tá? Mas ele é uma progressão linear feita com base no preço que me gera o ângulo. Então é isso, eu tenho uma progressão linear sendo calculada para então calcular a diferença entre candles e aí gerar o ângulo desse movimento. Qual é o problema que eu tenho? No Bitcoin o ângulo vem certinho, 73 graus, e aí deixa eu explicar o racional rápido disso, tá? Na ferramenta de ângulo, por fim, 73 graus. Cara, eu vou deixar aqui. Eu não sei o que acontece, mas é por aqui. E aí você olha e fala, cara, mas Felipe, não tá no ângulo do crescimento.
Bom, o 73 que ele diz, ele pega os últimos candles e faz qual é a diferenciação do preço. Então, se eu pegar mais ou menos os últimos candles, percebe que ele tem uma certa inclinação dentro desses 73? E aí, caçando os recônditos da internet, né? Os lugares horríveis da internet, o que percebemos é... Existe uma teoria que diz, uma moeda que está em alta, dos 15, então daqui, até 45, ela está crescendo de forma sustentável, ela está em movimento sustentável de crescimento. Quando essa moeda se inclina mais do que 45, principalmente acima dos 60, ela está já no movimento de sobrecompra, por assim dizer. Então, o que reforça meu sinal de RSI? Eu tenho um ângulo forte, né, de crescimento, e eu tenho o RSI estourando. E aí a mesma coisa se aplica a baixa, só que aí com números negativos, né? Então de menos 15 a menos 45 são ângulos saudáveis de baixa, são ângulos que podem se manter por longos períodos, enquanto ângulos mais agudos, eles em teoria devolvem o movimento com mais força. Gente, em teoria novamente, porque nada é absoluto no mercado, e aí uma das coisas que a gente tem que pensar nisso, na análise probabilística de cada hipótese. Então quer dizer que toda vez que o movimento está muito inclinado, ele vai devolver com força, né? Tem uma alta forte, ele devolve ou uma baixa forte, ele devolve uma alta forte? Sim e não. Existem estatísticas, mas se você parar para pensar, é mais ou menos assim, ó. Sempre que você vê uma queda quase vertical, há uma subida também proporcional se o mercado tem força. Olha aqui isso em micromovimento. Olha isso aqui em outro pequeno movimento. Desde que o mercado tenha força na direção da tendência, você vai ver esse ângulo sendo negado praticamente. E aí é uma das coisas legais, ó. Se eu pegar e calcular o ângulo disso aqui, ele vai estar lá nos 60 e tantos, 70. Vamos calcular assim por cima, beleza? Ele cai de forma desenfreada, né? Não é saudável ele cair assim. Mas na hora que ele cresce dentro de uma região saudável. Por isso ele consegue crescer mais do que a queda que ele entregou aqui. Felipe, você tá cego, ele entregou mais queda, é verdade, ele entregou mais queda, mas são dois ângulos diferentes. Aí se a gente pensar em duas quedas, ele caiu também num ângulo mais saudável. Enfim, isso é uma teoria que reforça nossos sinais, ele reforça nossas entradas. Então assim, eu entendo que isso não é fator determinante, mas sim um fator de ajuda. É que nem essa semana eu estudei indicador por indicador que tem na Binance, disponíveis e gratuitos. E tem um que eu estou olhando aqui porque ele é tão bonitinho, parece sinal de long short, né? Mas esse é os fractais. Dentro da teoria de Elliott, diz lá que cada movimento tem em média 5 movimentos, sendo 3 para cima, 2 para baixo, e aí faz o ABC, que seria uma queda, uma subida e uma descida mais forte para negar parte desse movimento. O mesmo se aplica numa tendência de queda, onde ele faz baixo, cima, baixo, forte, aí vai para cima, vai para baixo e vai para cima de novo. É bizarro, mas é isso. E aí eu estou testando aqui, porque o indicador é perfeito? Não, é longe de ser perfeito. Uma das coisas que é muito ruim nele é que ele tem delay. Então, assim, quando aparecer a setinha já foi aquele movimento, mas ele ajuda numa coisa boba que é, de repente, você contar as curvas de Elliott, tá? Quanto menor o tempo gráfico, menos ele funciona, já aviso isso. Mas olha que legal, ele subiu, né? Ele falou aqui que aqui era um fim de movimento de queda, e é isso que você tem que interpretar. Ele não está falando que daqui tem mais baixa, porque ele só põe este daqui quando este anular ele. E aí, teoricamente, aqui teria começado o movimento de alta do sinal que ele pode te gerar. Nesse caso, era uma baita de uma subida ainda, você não ia nem ficar chateado. Quando
ele chega aqui, ele fala que essa é a queda esperada para o fim do movimento. Só que vê, ele cresceu de novo. Então, é um indicador que vai te ajudar a contar movimentos, por exemplo, 1, 2, 3, 4. É isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o quinto movimento de Elliott é sempre uma explosão. Aí vamos brincar lá para trás. Aqui não bate certinho, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4. Opa, errei. A gente tem que começar num de alta. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele cai uma vez, faz uma barriguinha e deveria entregar mais queda. Aqui ele entregou uma altinha, porque ele queria subir, o Bitcoin já estava se desprendendo para subir, mas ele entrega uma queda mais funda do que a queda anterior. Aí a gente conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Sacou? Essa é uma das teorias. Funciona 100% das vezes? Nunca, nunca. Até porque quando você pega movimento de Elliott, de verdade, gente, se você for bem categórico na forma de contagens altas e baixas, aqui vai ter um movimento de Elliott. Errado ele não estava, mas não quer dizer que todo movimento é expansivo. Um movimento lateralizado também pode ser Elliott. Entende quanto isso é bizarro? E quando eu digo bizarro, por um bom sentido. Todo mundo tem a mesma dúvida diante do mercado, tá? Então, voltando lá, a gente tem os últimos candles para visualmente facilitar a identificação de algum padrão gráfico. O ângulo das médias que estão subindo, eu acho que eu tenho que passar esse quadro de ângulos para cá. Então, assim, as duas pessoas que assistem meus vídeos, se vocês tiverem ideia de layout, eu agradeço muito, desde que respeite isso, que tenha o máximo de gráficos na mesma tela, de forma fácil. Tô doido para achar um layout que seja fácil de ler. Mas então eu tenho candles, eu tenho os ângulos das médias, eu tenho as médias de 6, 27, 54. Eu tenho os RSIs, que tá tudo escrito teste aqui no 1 minuto, nos outros estão mais limpinhos, mas porque eu estou começando a programar de fato os sinais do RSI, com base em tudo que a gente está vendo junto. Eu tenho agora uma coisa que eu estou adorando, e adorando por assim, muito mais por conhecimento do momento do que por efetivamente me dar uma decisão, exceto em casos muito específicos. Por exemplo, se esse Doge Star ele fechar para mim, né, se ele vir para a posição menos 7, aqui um atrás, me interessa muito, porque isso pode indicar uma devolução de baixa, pelo menos no gráfico de 5 minutos. Mas ele já leu, perdemos, não temos o Doge Star. Tá? E é isso. Padrão gráfico, por exemplo, a gente opera gráfico candle fechado. Tá? Então, se você tem aqui no 8 horas um negócio dizendo compre desesperadamente, cara, ele não está te falando para agora, ele tá te dando que no momento é este o padrão gráfico, mas você só pode operar com base no padrão que já está fechado. Não vai ser doido aí de acreditar que o destino te quer. Às vezes acontece que não, tá bom? Aí estou colocando RSI, MFI também para brincar. Aqui eu vou deixar coloridinho, então toda vez que entrar em sobrecompra, sobrevenda, ele vai ter as cores da operação. Essa é uma dúvida que eu tô e é besta assim, tá? Se eu operar estes gráficos aqui, ele está me dando ótimos insights. Por exemplo, quando eu vejo as médias se curvarem, né? E isso é uma coisa muito legal. Então, ó, média se curvando, se eu ver que essa daqui também vai se curvar por causa desse movimento, quer dizer que este vai testar mais fundo. E aí, provavelmente, esse teste mais fundo também, o que refletirá num teste mais fundo de 15 minutos. E aí eu consigo fazer um scalpzinho bonitinho. Eu até vim gravar o vídeo porque, assim, nesses mercados extremos que desgrudou tudo, eu perdi a entrada de long, então eu não tenho muito o que operar. Não no momento. E aí eu vi aqui que nessa daqui ainda tem algumas, ainda estão com a indicação. Outro sinal que está sendo programado para vocês, lá na salinha do Investidor Galinha, no Telegram, é o cruzamento de médias. Então a teoria do cruzamento de médias diz que uma vez que ela cruze, ela volta, dá uma testadinha e costuma disparar. Eu vou avisar sempre em 2 momentos, tá? Na hora que ela cruzar de 27
como um alerta de observação e acompanhamento da moeda. Por quê? Olha esse movimento, tudo bem que aqui é no gráfico de 2 horas, tá? Mas ela não chega a cruzar aqui, mas ela já confirma. Então, uma ordem ali, um stop market, por exemplo, seria muito interessante para um rompimento de média, já que é uma média que demora pra caramba para ser ultrapassada. E assim, no momentum Bitcoin, ele vinha com médias para cima, tá? Então você tem aqui um cruzamento de média há 14 horas atrás, por exemplo, a média de hora. Mas o gráfico de 2 horas, apesar disso, só rompeu efetivamente há 3 horas atrás. E aí olha que legal lá os movimentos que eu digo que você consegue começar a acompanhar no mesmo lugar. No de 1 hora ele ultrapassou, mas ele não ganhou uma força de alta absurda, certo? Não ganhando essa força de alta, ele não conseguiu vazar direto nas 2 horas. A média de 54 funcionou como uma resistência para ele não subir de uma vez. Então dava mais do que tempo de você fazer a sua análise de entrada, de onde seria um possível rompimento e assim por diante. Beleza? Tudo bem que Bitcoin, na verdade o mercado hoje ele está muito sinistro, né? A gente acredita numa coisa, mas acredita até a página meio. Não dá nem para ir até a página 2, porque de repente tudo muda. Olha isso. A gente tem lá 8 horas, então, um dia, 2 dias, há 3 dias e pouquinho atrás a gente teve um grupo de baixa, jogando os preços lá embaixo, um monte de dia de indefinição, de pouco movimento de mercado. Tudo bem, quando eu falo de pouco movimento aqui, a gente trafegou entre 29.400 e 29.900. Dá para dar onda no mercado, dá lucro se você for um cara que opera scalp, principalmente. Mas aí hoje vem aqui um Murubuzu que engoliu o outro, então teve toda uma negativa de movimento. Perceba, tudo isso aconteceu muito rápido. São 4 horas de movimento de alta para levar o Bitcoin para as alturas. Para as alturas naquelas, né, gente? A gente está em 31.200, vamos ainda manter o pezinho no chão. Não sei se esse é o início de movimento de alta eterna. Amanhã pode ser que eu esteja muito arrependido. Ó, minhas ordens, que só crescem. Só crescem a quantidade de ordens de teste, principalmente. Opa, não era isso que eu queria, era um movimento de 1 hora. Então, assim, ele ainda nem superou o preço anterior, ele já está na mesma região de RSI do preço anterior, então pode ser que ele nem supere, tá? Só é bom de ver o movimento, é bom de saber que o Bitcoin está reagindo de alguma forma. Confesso que lá na queda, no fim dessa queda aqui, eu achei que ele subia e derretia de novo lá para uns 22. Meu sistema calculava a projeção de algo em 18, então foi bem assustador pensar nisso, já que parte do dinheiro que eu entrei no mercado eu fiz hold, eu pus ele em Bitcoin, pus ele em moedas relativamente fortes. Meu preço médio, graças a Deus, está muito bom. Eu comprei uma partezinha em 32, uma partezinha e uma partezinha mesmo. Basicamente, assim, eu comprei $10 em 35, eu comprei $20 aqui. Aí você vai olhar e falar, holy, é verdade, cara, eu tenho 50, $100 em Bitcoin. Não é nada absurdo, até porque eu tô começando no mercado, eu tô entendendo o que é mercado e eu quero ganhar dinheiro com o mercado. Eu não quero dar dinheiro para ele ficar rico, né? Então a viagem é essa, gente. Olha que legal, outro movimento, o movimento do Bitcoin em hora é extremamente angulado. Então se eu pegar lá, ó, o movimento do Bitcoin em 1 hora é 86 graus. Cara, tá de pé, tá de pé. Vamos considerar que o limite é 90, né? Porque a moeda crescer para trás é exagero já. No dia que o crescimento for tão alto que ele cresça em 108%, vai ser assustador. Espero estar nesse long. Mas, sem grandes informações, como sempre, trazendo um bando de palavras inúteis. Mas é isso, gente. Agora a gente está evoluindo ainda mais essa ferramenta, tentando fazer com que a ferramenta confirme a entrada, né, com base em mais análises. E aí com isso a gente tem tentado
tentado e conseguido, ainda bem, fazer ótimas operações aqui. Repito, eu estou focando em scalp, porque é a operação que eu tenho mais rápida análise. Então, a de scalp, basicamente, eu tenho 4 gráficos para analisar, e isso já me dá um poder de decisão excelente, mas também consigo enxergar agora movimentos de longo prazo. Então, por exemplo, eu infelizmente estava jantando às 2, no rompimento da barreira das 2 horas, porque isso estava previsto já há um tempão. Eu estava com esse preço preso aqui há um tempão. Então, entendo assim, lógico, gente, eu fiquei esperando confirmação, não pus ordem ali porque estava fazendo meus scalpinhos, né? Mas já via que Bitcoin estava com uma força boa hoje de crescimento. Então, falar depois que aconteceu é fácil. Não quero dar recomendação para você. Se você quiser tirar seus próprios insights, por enquanto eu posto 1 a 2 vezes no dia no próprio Twitter, tá? Segue lá, cara. Isso daqui dá uma ajuda, dá uma visão geral de por onde a gente está procedendo. E tem ajudado aí, novamente, a criar os insights racionais para a gente operar nesse mercado tão maluco. Não garantindo sucesso, não garantindo a eficácia, mas aumentando o sucesso e a eficácia. Porque no mercado é isso que eu tenho percebido. Se você tiver 1% a mais de chance de acertar, você está numa baita de uma vantagem. Porque é uma loucura. É uma loucura. Você pega tendências que estão claramente desenhadas na sua frente, elas falham, se rompem e te levam à ruína em 2 segundos. Então, isso tem me ajudado a enxergar o mercado de outra maneira. Para mim, por exemplo, isso não é uma recomendação, ok? Mas até que superemos a média de um dia, ainda estamos no Bitcoin bem baixista. Para superar hoje está em 33 mil. Desde a última queda ele não bateu nenhuma vez esse valor. Ó, pico em 32.497 desde a queda. Desde a queda, cara. Por um dia aqui para não falar besteira. Mas ó, quedona aqui. Ele bateu 31, ele bateu 32. Quiçá, amanhã a gente acorda em 33, né? E aí sim, o Bitcoin aquecido, o Bitcoin ganhando as médias diárias e começando a operar num cenário um pouco mais altista. Tá? E é isso. Se você achar que isso é legal, que é útil, se você quiser mais vezes esse relatório por dia, cara, chama inbox aí, velho. Eu tenho um prazer enorme em compartilhar um pouquinho do que estou descobrindo. Não tenho tequinês, não pretendo dar curso novamente, o que eu pretendo é fazer uma troca. Então, se você entrar em contato comigo e só quiser que eu dê, mas não tiver nada para dar de volta, nem que seja dúvidas, não precisa, tá? Eu não tenho as respostas, você não precisa ter as respostas, mas se você quiser vir junto e a gente aprender a descobrir as respostas desse mercado, será um enorme prazer falar com você. Fica bem, comecem uma semana tranquila, cheia de lucro, porque essa semana eu tenho certeza eu vou ganhar a beça. E o que eu puder ajudar para você ganhar também, bora junto. Abraço, galináceos, tudo de bom pra vocês e espero que alguém assista esse vídeo.